Boa noite mais uma vez, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu abrir aqui o esboço. Hoje começa mais um mês, é mais um ciclo de vida. E como falamos no domingo, né? Essa é a semana que nós temos como Semana Santa. E eu pensei em trazer algo junto, eu creio nisso, pela palavra do Senhor no meu coração, pelo Espírito Santo, para a gente pensar um pouco sobre a paixão de Cristo. A paixão de Cristo, queridos, ela não é uma paixão comum, não se trata de um sentimento amoroso, não é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A paixão de Cristo para mim sempre foi a prova de que Deus ele se importa com a gente. Desde pequeno, acho que eu já contei isso aqui, desde pequenininho, na sexta-feira da paixão, enquanto mamãe e papai estavam ali ajeitando as comidas, né? Ralando o coco, né? Espremendo lá. Eu ajudava às vezes a ralar o coco, mas eu ajudava a fim, querendo alguma coisa, um pouquinho depois do coquinho ralado com açúcar. Eu gostava que só. É bom, né, criança? E, meu Deus, e eu nunca perdi, né, o momento da paixão de Cristo que passava na rádio, né? A partir das 10 horas da manhã, era de 10 até meio-dia, porque eram por partes. Não sei se hoje passa ainda, eu acho que não. Então, é um tempo, uma data que fala muito ao meu coração, porque é a paixão do Senhor Jesus. E como o tema diz, a paixão de Cristo é uma paixão incomparável. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em João capítulo 15, verso 13. A Creuza pode colocar aí também, se ela quiser. João 15, 13. Eu também já tenho aqui a versão Ara. A versão Ara. Essa aí é a CF, Creuza. Muda aí. Então a palavra de Deus vai nos dizer na versão Almeida Revista e Atualizada: ninguém tem maior amor do que este. E que amor é esse? O amor de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Amém? Baixe a sua fronte, feche seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus, que privilégio nós temos, ó Senhor, de sermos tão amados por Ti. Obrigado. É bem verdade que às vezes as coisas não andam como nós gostaríamos. Mas isso nunca e jamais vai desvirtuar a certeza que nós podemos ter no nosso coração do Teu amor para conosco. Obrigado. Pedimos que venha falar ao nosso coração nessa noite, continuar falando, porque o Senhor já falou. Continua falando, porque estamos com os corações abertos, com as mentes abertas, e aplica a Tua santa palavra nos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está em casa também, vai nos acompanhando aí.
seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Então, eu gostaria de começar essa mensagem trazendo um pequeno conceito da palavra paixão. Ela vem do latim. Paixão é passio. E interessante, estudando, eu não sabia desse significado tão profundo. Paixão é sofrimento. Quando a gente tem uma paixão por alguém, por alguma coisa, pode ter certeza que a gente vai sofrer por esse alguém, por alguma coisa. Sofrimento não se refere apenas, como eu falei no comecinho, a um sentimento amoroso. A paixão de Jesus, a paixão que Jesus sentiu quando esteve nessa terra, para cumprir o seu propósito aqui, a sua missão aqui, não era apenas o sentimento amoroso, não, mas o intenso sofrimento físico, emocional e espiritual que Jesus viveu, portanto amar a gente. Você entendeu aí? Amém ou não? O fenômeno que fez Jesus suar sangue, ou gotas de sangue no Getsemane, ele é chamado de hematidrose ou hematodrose. É uma palavra que vem do grego. Ele suou sangue. E essa é uma condição médica extremamente rara. O que Jesus viveu ali foi algo extremo. Você já viu alguém suar sangue? Eu nunca vi. Eu nunca nem ouvi. Eu tenho 55 anos de idade. Se Deus quiser, chegarei aos 56. Mas eu nunca ouvi, até mesmo nesse tempo tão globalizado que nós vivemos, com a internet, né? Nunca ouvi de alguém, queridos, soar gotas de sangue, porque essa é uma condição patológica, médica, extremamente rara, caracterizada por uma eliminação de sangue misturado com suor, e é geralmente causada por um estresse emocional extremamente profundo. Jesus disse para os discípulos: eu estou com a minha alma extremamente angustiada, com uma angústia profunda. Por isso que ele suou gotas de sangue. Ou um estresse físico extremo. Por quê? Porque provoca o rompimento dos finíssimos vasos da nossa cabeça, vasos capilares. E aí mistura com o suor. Misturou com o suor. Você já suou frio, gelado? Eu já suei algumas vezes. Por causa de algum medo, de alguma angústia. Jesus estava angustiado. Ora, ele sabia o que ele ia passar. Já pensou você saber que daqui algumas horas você vai sofrer um acidente que vai te fazer sofrer dores terríveis? Estou falando aqui, eu e você. Jesus sabia que ia sofrer, ia apanhar, iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, iam cuspir. Você já levou uma cusparada? Não sei nem como é que fala isso, no seu rosto de alguém? Além de ser nojento, é uma das piores humilhações que alguém pode sofrer. Certo? Então, ele viveu isso.
Deixa eu trazer aqui alguns detalhes dessa hematidrose ou hematodrose. Contexto bíblico, está lá em Lucas 22:44. Vai nos dizer, ele vai descrever a angústia de Jesus. Lucas vai descrever: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas foi muito suor, muito sangue que pingava, gotas de sangue que pingavam na terra. Isso já estava falando do seu sangue que seria derramado por nós. Causa científica é a tensão intensa que causa essa dilatação e posteriormente vai romper as veias capilares ou as veias próximas das glândulas. Já ouviu falar das glândulas sudoríparas? Eu já ouvi. Eu lembro de ciências no tempo do ginásio, né, Sil? As glândulas, eu lembro quando a gente estudava, meu Deus, biologia, obrigado, Sil. Biologia, glândulas, há muito tempo, aleluia, há muito tempo. As glândulas sudoríparas estão misturando sangue e suor. Mas é uma raridade, é um fenômeno que ocorre em situações, como já falamos, de medo, mas um medo comum não, um medo extremo. Um medo extremo. Você já ouviu falar? A gente assistia alguns filmes, às vezes, camarada com muito medo, a pessoa com muito medo, às vezes chega a urinar, às vezes chega a defecar, por causa do medo. Então essa era a angústia que Jesus estava sentindo ao ponto de suar gotas de sangue, queridos, porque era uma dor intensa na sua alma. Talvez nessa noite você esteja sentindo uma dor intensa na sua alma, mas eu tenho certeza que não é, nem se compara à dor que Jesus estava sofrendo ali, naquele momento, nesse momento. Qual a consequência? Além do aspecto físico, na tradição cristã, isso representa o sofrimento espiritual extremo de Jesus. E aqui descrito por alguns como a agonia do Getsemane, ou do Getsemane. E qual foi o contexto? A Semana Santa, a semana que nós estamos vivendo, o Getsemane, a cruz. Esse era o contexto, a maior prova de amor que já foi registrada no mundo inteiro. E isso me faz pensar em algo. A paixão de Cristo, ela é incomparável, porque superou barreiras de dor, tempo e pecado. Vou repetir. A paixão de Cristo é uma paixão incomparável, porque ela superou barreiras de dor, de tempo e pecado, e ofereceu salvação gratuita e transformadora. Estava falando na segunda-feira, numa visita que nós fomos fazer a uma pessoa, que o mais importante para ela, o mais importante para nós, seres humanos, é termos a certeza da nossa salvação, porque todo ser humano precisa da salvação que está em Cristo Jesus, precisa viver essa paixão, a paixão de Cristo, porque ela é incomparável e ela nos traz salvação e transformação de vida. Então, algumas lições vamos aprender. Primeira,
A paixão de Cristo é incomparável porque é motivada, diga assim, é motivada, diga mais alto, é motivada por amor extremo. Por isso que ela é incomparável. Primeiro ponto. Esse amor extremo é um amor voluntário. Ele foi de graça, ele foi oferecido, foi voluntariamente doado, entregue. Porque o texto que nós lemos nos diz que Jesus, ele escolheu entregar sua vida. Ele não foi apenas uma vítima, não. Ele permaneceu firme no propósito de amar até o último suspiro, mesmo diante da dor, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela agonia, mesmo diante do futuro breve que ele estava esperando e sabendo que iria acontecer. E esse amor, ele foi até o fim com ele, foi de uma forma voluntária, ele não foi obrigado, ele escolheu isso. Por isso que a paixão de Cristo é incomparável, porque foi movida por esse amor extremo, um amor voluntário, um amor extremo. Esse amor voluntário, o amor extremo é um amor incondicional. E aí a gente lembra da passagem do lava-pés. Jesus, ele demonstrou amor servindo antes de sofrer. É assim que a gente deve demonstrar amor. São lições para as nossas vidas. Servindo. Ele sabia que ia sofrer. A gente não sabe se a gente vai sofrer. A gente pode sofrer, porque nós não estamos livres do sofrimento. Ninguém está, nem o próprio Jesus esteve. Mas ele serviu antes de sofrer, lavando os pés dos discípulos, incluindo do traidor. Então olha aqui para mim. Como é que você está tratando os seus traidores? Como é que você está tratando aqueles que te fazem mal, que falam mal de você, que faz pouco caso? Está guardando algum resquício de ódio, de rancor? Não. Serve a eles, que Jesus serviu o traidor, lavando os pés. Jesus lavou os pés de Pedro, que também o traiu. De certa forma, o negou, o traiu também. Ele lavou os pés de todos. Porque o amor de Jesus, ele é incondicional. João 13, do 1 ao 5, vai nos dizer: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia já. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ame a Deus, ame a Jesus até o fim. Não deixe de amar Jesus porque as coisas não vão bem. Se Jesus fosse fazer assim, nós estaríamos perdidos. As coisas, ele sabia que não ia dar glória, não. Pelo menos não ia estar muito bom para ele, não. Mas ele nos amou até o fim, amou os discípulos até o fim, amou a sua missão até o fim. Por quê? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Isso é o momento da ceia, viu?
Ele se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima, ele ficou seminu e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Uma lição de humildade, uma lição de amor, independente de quem eram os discípulos. Todos eles o abandonaram. Apenas João estava lá ao pé da cruz com a sua mãe, com Maria Madalena e outra Maria, algumas mulheres lá. Mas Pedro abandonou, Judas o traiu, mas ele lavou os pés de todos. Porque o lavar-pés é a demonstração do que Jesus, do poder que Jesus tem sobre a vida daqueles que o permitem. Pedro não queria permitir logo no começo, mas depois, ele disse: se tu não permitir, não teres parte comigo. Então ele permitiu. A gente quer ter parte com Jesus, precisa nos deixar ser lavados por Ele. Amém, queridos? Lavação dos pés também pode simbolizar a nossa caminhada com Cristo, uma caminhada de santidade, de amor, de serviço, em o nome de Jesus. Diferente de nós, Jesus sabia exatamente o que esperava e escolheu avançar. Ele escolheu avançar. A gente pode até falar sobre o tema, é por isso que a gente precisa completar a missão: avançarmos. Em segundo lugar, a paixão de Cristo, ela é incomparável, porque é marcada por um sofrimento profundo. Lá no Getsemane, sofrimento emocional, a agonia da alma que ele estava sentindo, a escolha de assumir o cálice da vontade do Pai, agonia na alma de Jesus, é porque ele sabia que teria um cálice muito duro, muito sofrido, muito angustiante, de muita dor, de muita humilhação, até chegar à morte, e morte de cruz, queridos. Então, isso trouxe essa agonia terrível à sua alma, porque ele precisava escolher e assumir o cálice, não da vontade dele, mas da vontade de Deus. Olha aqui para mim, o mais importante é fazermos a vontade de Deus, é escolhermos a vontade de Deus, mesmo que doa. Pode doer. Eu escolher a vontade de Deus já doeu muitas vezes na minha vida, e vai doer em toda a vida de cristão. Todo cristão, se quiser ser cristão, se quiser viver uma vida de santidade, de reverência, se quiser avançar, se quiser completar a missão, é preciso, sempre vai ser preciso escolher a vontade do Pai, não a sua vontade, não a minha vontade. O termo Getsemane, ele vem do aramaico, e muitos aqui já sabem, significa prensa de azeite. Jesus ali no Getsemane estava sendo prensado, para que dele saísse, da primeira leva, porque o melhor azeite estava na primeira leva, na primeira prensada.
As outras, segunda, terceira, quarta, quinta, já eram azeite que se usava mais para cozinhar, entendeu? Para fazer para alguma coisa. Mas para unção dos sacerdotes, do rei e tal, para se usar no tabernáculo, no templo, era a primeira prensa, era a Getsemane, era a prensa de azeite. Getsemane fala de lugar de esmagamento. Olha, para cumprirmos o ministério que Deus tem na nossa vida, para vivermos uma vida reta, cristã, reta, agradável a Deus, irmãos, muitas vezes nós vamos precisar passar por Getsêmanes na nossa vida. Amém ou não? Por prensas de azeite, por um local de esmagamento. Tem um livro de Tom Jacques, eu esqueci o nome dele agora, que é Esmagados. Eu indico para você ler. É extraordinário. Tom Jack alguma coisa. É um norte-americano, é um pastor. Esmagados. Fala disso. E isso é para a gente refletir o processo de produção do azeite, como eu falei. Simboliza então o sofrimento intenso. O sofrimento intenso de Jesus. A agonia profunda que ele viveu. Então, está aqui nessa noite, está angustiado, bata palmas. Aleluia, Senhor. Bata palmas. Porque não se compara com essa agonia de Jesus. E Ele está comigo, está contigo, para nos levantar, para nos dar força, para nos dar coragem. É pelo exemplo dele que nós, só pelo exemplo dele. Eu sei que existem homens e mulheres nesse mundo que também trazem bons exemplos de vitória, como é que posso dizer, de autoajuda, pode nos ajudar e tal. Mas o maior exemplo de coragem, de amor, de paixão, de continuidade, de missão na vida, é o do Senhor Jesus. Lucas 22, 41 a 42 vai nos dizer: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. E a gente vê aqui o julgamento e a tortura. O fazer a vontade do Pai, o escolher, o dizer ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, estava incluindo a injustiça, os chicotes, a coroa de espinhos e o desprezo. Estava incluindo a cruz, sofrimento físico e espiritual, porque o derramamento de sangue como remédio para o pecado, a cruz, que representa o seu sofrimento físico e também espiritual, fala do derramamento de sangue como remédio para o pecado e a separação temporária de Deus, do Pai. A gente vai ver isso, Mateus 27, 46 e 50 vai nos dizer: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai o desamparou. Mas por que o Pai o desamparou? Ele mesmo pergunta como homem. Porque existia um propósito de Deus na vida do seu filho. E quando existe um propósito de Deus em algo na nossa vida, Ele tem
que se cumprir. E para que ele se cumpra, muitas vezes, na sua maioria, o Pai vai precisar nos deixar um pouquinho a sós, nos deixar um pouquinho de lado, para que a gente possa viver esse sofrimento, e a partir desse sofrimento, passando por essa prova, passando por esse processo, a gente receba a vitória como Jesus recebeu. Você está entendendo aí? Amém? Então, Jesus, ele clamando outra vez com grande voz, ele entregou o Espírito. Terceiro lugar e último, a paixão de Cristo é incomparável, porque ela produziu resultados incomparáveis na vida dos seres humanos. Que resultados foram esses? A vitória sobre a morte e a vitória sobre o inimigo das nossas almas. A paixão não foi uma derrota, como Satanás pensou, mas foi a conquista da liberdade e a vitória sobre a morte. Aleluia! Na cruz, Jesus venceu a morte por nós. Como isso, pastor? Se ele morreu, mas ao terceiro dia, cumpriu-se o que ele mesmo tinha dito para os discípulos. Vamos ver isso? Mateus 28, do 1 ao 6, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Mateus 28, de 1 ao 6. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aleluia! Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aleluia. Então, a crucificação de Jesus produziu esses resultados incomparáveis. Esses resultados nos levam à redenção, ao perdão dos pecados e à restauração do nosso relacionamento com Deus. O sangue derramado por Jesus, ele cura a humanidade do pecado, e ele oferece o perdão que nós não poderíamos alcançar sozinhos. Vou repetir: o sangue derramado na cruz do Calvário cura a humanidade do pecado e oferece o perdão que não poderíamos alcançar sozinhos. Ninguém pode. Isso é um mistério de Deus, e você precisa nessa noite entender que a paixão de Cristo é uma paixão, foi uma paixão incomparável, mas Ele continua te amando, esperando que você retribua a essa paixão, amando-o também, entregando a sua vida para Ele. Aleluia. Colossenses 1, do 13 ao 14, vai nos dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É só através dele, do Filho,
É só nele que há redenção. Sem ele na sua vida, você está fadado às trevas, a continuar nas trevas. Mas pastor, mas eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, eu sou uma mulher de joia, eu não fumo, eu não bebo, porque eu ando nas trevas. Porque o pecado é a sombra das trevas, ele é o salário da morte. O salário do pecado é a morte. A morte é luz? Não, a morte é trevas. Olha o que o texto diz. Ele nos libertou do império das trevas. O império das trevas, para ser bem simples, bem didático, é o império sem luz. O império sem luz é o império que está fora do reino de Deus, mas está dentro desse mundo. É o império de Satanás, dos seus demônios, do príncipe deste mundo. Mas o império de luz é o reino de Deus, é o reino de luz, é o reino de graça, que continua com a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Você precisa ser transportado e transportada nessa noite para o reino do Filho do seu amor, como diz o texto. Por quê, pastor? Porque só nele há redenção. Só no reino do Filho do seu amor há redenção e remissão dos nossos pecados. Por último, restauração do relacionamento. Sem adentrar no reino do Filho do seu amor, não existe verdadeiro relacionamento com Deus. O relacionamento foi perdido lá no Éden, mas lá mesmo a sentença foi dada à serpente, porque da mulher, de Eva, da escolhida, de Maria, a semente da mulher, a semente de Maria, o que ela gerou, a saber, Cristo Jesus, foi o cumprimento do plano salvífico de Deus para a vida de todo ser humano. Amém? Então, isso aconteceu para que o relacionamento que foi quebrado fosse restaurado, o relacionamento com Deus. O objetivo da paixão foi trazer o homem de volta para um verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus sofreu tudo isso. Jesus foi até a cruz. Jesus escolheu fazer a vontade do Pai, escolheu beber do cálice, para que o nosso relacionamento verdadeiro com Deus fosse novamente possível. Porque sem Ele, sem Jesus, não há relacionamento verdadeiro com Deus. Relacionamento verdadeiro com Deus é comunhão. João 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo já não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Verdadeiro relacionamento com Deus, verdadeiro relacionamento com Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. E diante de tudo isso, vem uma pergunta para mim e para você. Deixa eu tomar uma água. Qual deve ser
a nossa resposta a essa paixão? Primeiro, pensamos que seja reconhecimento. Não tratar o sacrifício de Jesus com indiferença. Segundo, gratidão em ações. A gratidão, ela deve ser demonstrada por atitudes, não por palavras. Atitudes diante de Deus que demonstram nossa gratidão. Terceiro, seguir o exemplo de Jesus. Seguir o exemplo. Viver uma vida de compaixão, de humildade, de obediência, carregando a própria cruz, seguindo a Cristo, seguindo ao Senhor. Então, a paixão de Cristo, ela é o ponto alto, o cerne da história, queridos, da humanidade. A maior demonstração de que Deus intervém na dor do ser humano. Deus intervém na sua dor. Deus intervém na sua dor. Deus intervém na minha dor. Ele se preocupa. Ele está de olho. Ele está vendo tudo. Embora a gente às vezes ache que Deus está longe, não está se importando, não, muito pelo contrário. É porque o mais importante não é Deus te curar de uma enfermidade na coluna, na cabeça, no corpo, nas pernas. Não. O mais importante é Deus te dar a cura da sua alma. Da sua alma. Porque a sua alma é eterna, a minha alma é eterna. Isso é o mais importante. E Ele intervém na dor da nossa alma, de todo ser humano. É um amor que não se compara a nada terreno. Então, permita. Isso é um apelo que nós fazemos nessa noite. Até para você que está em casa. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida, em todo o tempo, preenchendo o seu coração com esse amor, com essa paixão, e aceitando a liberdade oferecida na cruz. Ora, a cruz nos traz liberdade, a liberdade do reino das trevas. Então decida por Cristo na sua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Renda-se aos pés dele. E deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Porque Ele te ama. Ele te amou. Ele continua te amando. E sempre vai te amar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós oramos nesse momento por todos aqueles que ainda não entenderam o mistério da paixão de Cristo, do ungido do Senhor, para que mentes e corações sejam abertos nessa noite. E vidas pela internet, aqui mesmo no templo também, venham reconhecer o Senhor, o teu amor, a tua paixão, o teu amor, a tua paixão incomparável, o teu amor incondicional na vida de cada um deles. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por tão grande amor e por tão grande paixão. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar.